Hoje venho-vos falar dos 6 degraus na vida de um empresário. Olá, o meu nome é Mariana Arga Lima, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários na aceleração dos resultados das suas empresas. O meu grande objetivo é ajudar os empresários a serem verdadeiramente felizes. E para isso, duas grandes componentes muito importantes. A primeira, garantir que eles têm melhores resultados nas empresas, ou seja, que conseguimos acelerar os resultados, quer do ponto de vista da faturação, quer do ponto de vista do lucro, quer do ponto de vista do fluxo de caixa. Portanto, três coisas muito importantes. E, por outro lado, ajudá-los também a ter uma vida em pleno, algo que, como um todo, faz muito mais sentido, não é? Sabemos que os empresários tendem a deixar aqui esta segunda parte um bocadinho para trás, mas eu, quando trabalho convosco, foco-me nestes dois lados, porque o meu propósito é mesmo que vocês sejam muito felizes, porque acho que isso é o ponto mais importante da vida de cada um de nós. Então, hoje venho-vos falar dos 6 degraus que temos que percorrer enquanto empresários. A maior parte dos empresários, quando começa uma empresa, se a começa do zero, não é? Passa aqui pela uma fase de autoemprego. E este é o primeiro degrau. Então, na fase de autoemprego, não é? É uma fase em que estamos sozinhos, em que somos os faz-tudo, em que temos que ser os comerciais, ser os financeiros, ser os produtivos, ser o pós-venda, ser a telefonista e às vezes até ser quem limpa o chão, enfim, somos aqui um verdadeiro faz-tudo, porque realmente passámos de ser especialistas numa determinada área, não é? E quisemos abrir o nosso próprio, a nossa própria empresa e temos aqui uma empresa que faz um determinado serviço, mas em que nós estamos sozinhos e que temos que entregar tudo. Nesta fase, o grande desafio do empresário, ainda em modo autoemprego, é realmente garantir a sobrevivência, não é? Mas esta é uma fase que normalmente é fácil, não é? Porque é uma fase em que está tudo no início, estamos super entusiasmados e, portanto, tendemos a querer fazer tudo e querer entregar tudo, mas trabalhamos muitas horas, não é? Porque temos que fazer tudo para garantir a tal sobrevivência e, portanto, a tendência é trabalhar muitas horas. E depois o negócio começa a crescer e, se calhar, conseguimos ir contratar uma administrativa e mais uma ou outra pessoa para nos dar algum suporte. Mas nunca nos esquecemos, obviamente, da nossa forte relação com a operação e, portanto, apesar de já termos aqui algum apoio, ainda somos muito operacionais. E está tudo bem com isso numa determinada fase. O maior desafio é que grande parte dos empresários fica neste estágio durante muitos anos e às vezes a empresa nunca sai deste estágio, que é um estágio em que já temos algumas pessoas, mas que a empresa ainda depende totalmente das horas do empresário para sobreviver. Portanto, o empresário é, no fundo, aqui a chave operacional do negócio. Sem o empresário, nada funciona. Porquê? Porque ele é a base, não é? Ele é o pilar fulcral aqui no serviço que a empresa presta. E, portanto, nesta fase, a grande preocupação do empresário, um empresário ainda muito operacional, é garantir a resposta aos clientes. Portanto, ainda é sobre ele que recai toda e qualquer resposta ao cliente, é sobre ele que recai todas as preocupações, porque as outras pessoas estão lá a dar-lhe algum suporte, mas ainda não têm autonomia, ainda não têm responsabilidade. E este é o primeiro grande desafio. Se eu acho que passar do autoemprego para o segundo grau, que é o tal degrau do operacional, é um movimento que acontece com alguma facilidade
nas empresas, sair deste segundo degrau já é um salto enorme. Então, qual é o terceiro degrau? O terceiro degrau é o diretor operacional, ou seja, deixamos de ser o operacional, a pessoa que faz, mas e passamos a ser a pessoa que controla essa equipa. Mas essa pessoa, o diretor operacional, seja operação também pode ser comercial, não é? Porque se a vossa essência está muito ligada à área comercial, vocês vão deixar de ser o comercial para passar a ser o diretor comercial. Agora, nesta fase, apesar de já ter equipa, apesar de já ter uma equipa que faz o trabalho e que já entrega esse mesmo trabalho, esta pessoa ainda está muito ligada à operação, ao dia-a-dia, ainda está muito envolvida na operação. Muitas vezes tende a ter uma equipa que já faz algum trabalho, mas se alguma coisa corre mal, arregaça as mangas e vou eu. Aliás, posso partilhar convosco que ainda ontem estava a falar com o dono de uma empresa, em que eles são 2 sócios, e este sócio está essencialmente com a área comercial. E que dizia, porque o meu comercial tinha um processo que nunca mais andava, e eu peguei no processo, e o processo agora já está resolvido, e há uma empresa grande que nos vai fazer uma encomenda enorme, mas fui eu que fui e que agarrei o tema e resolvi. Lá está. Isto é alguém que é o tal, neste caso, diretor comercial, que ainda tem uma componente muito forte dentro dele de comercial e que quando há alguma coisa que não corre bem, arregaça as mangas e vai para a operação. E isto é outro patamar, obviamente, é um patamar acima do operacional, que é quem tem tudo em cima dele. O diretor operacional já tem aqui algumas peças, mas ainda não tira o máximo partido das suas peças, porque, aliás, eu ontem até brincava com esse empresário e dizia, portanto, quando os teus comerciais não fazem um bom trabalho, tu dás-lhes o prémio de ires tu e fazeres por eles, porque é um prémio, não é? Porque obviamente que as coisas correm bem e eles não tiveram 100% envolvidos. Portanto, é isso que nós temos que pensar para passar para o quarto degrau. Então, o quarto degrau foi aquele que eu denominei como gestor da empresa. Portanto, é passar aqui do diretor operacional, portanto, passar aqui de uma pequena quinta, não é? E passar a ver aqui o negócio de uma forma mais abrangente. E aqui passamos de olhar para as necessidades do cliente, não é? Porque o diretor operacional ainda, apesar de já ter aqui a preocupação da equipa, tem acima de tudo ainda uma orientação muito focada no cliente, não é? O gestor da empresa já começa a ter aqui uma visão mais macro, em que já não está preocupado tanto com o cliente. Obviamente que a prestação de um bom serviço é fulcral que o gestor da empresa também a tenha, mas através de indicadores internos e depois através da responsabilização das pessoas. Ou seja, já não é ele que vai resolver o problema, já é ele que detecta o problema e diz aos seus colaboradores que ele tem que ser resolvido, não é? E, portanto, passamos de uma visão muito mais operacional para uma visão muito mais de gestão da empresa. Gestão da empresa, falamos essencialmente aqui em 3 coisas, não é? Estratégia, planeamento e controle. E, portanto, obviamente em todas elas há uma que está aqui transversal, que é a liderança da equipa, não é? Portanto, este é o quarto patamar. É o patamar em que a pessoa já olha para a empresa, já tem uma visão mais global, já não está tão focada na operação, tem mecanismos
de controle que lhe permite olhar para o todo, detectar onde é que estão as lacunas e depois falar com as peças certas para que os problemas se vão resolvendo. Não é? Portanto, é aqui o patamar em que posso-vos dizer que a maioria das empresas ainda não chegaram aqui, ou seja, estão provavelmente entre o segundo e o terceiro degrau, mas este é o ponto ótimo de alguém que ainda quer pôr muita mão na massa, não é? Mas que tem que sair da operação, porque enquanto vocês estiverem na operação e a operação depender de alguma forma da vossa hora de trabalho, vocês são o estrangulamento da empresa, porque o vosso dia só tem 24 horas e vocês, por acaso, ainda têm que dormir algumas horas e, portanto, se a operação ou se parte da operação ainda depender muito de vocês e do vosso da vossa liderança, então quer dizer que vocês muitas vezes vão estar a ser o estrangulamento, porque as decisões têm que vir todas a vocês e vocês não conseguem, à medida que a empresa vai crescendo, vocês não vão conseguindo tomar todas as decisões de forma rápida, de forma inteligente e, portanto, acabam por estrangular muito aqui o crescimento. O gestor da empresa, como já tem aqui supostamente pessoas intermédias para tomar essas decisões, pessoas que ele responsabiliza, pessoas que se tornam autónomas, mas ao mesmo tempo muito responsáveis. O gestor tem estes mecanismos de controle que permite, quando a coisa se afasta daquilo que é a normalidade, de perceber o que é que se está a passar e de ir perguntar aos seus diretores, ok, o que é que está a passar aqui, o que é que está a passar aqui. Deixem-me dar-vos um exemplo. Eu fui controller da PT, da Portugal Telecom, durante algum tempo, e aquilo que nós fazíamos era um mapa com semáforos. Chegávamos aos administradores e mostrávamos o mapa com os semáforos. Se tivesse tudo verde, eles diziam obrigada, até à próxima, daqui a um mês voltamos-nos a ver relativamente aos semáforos. Se havia um amarelo, já diziam não, desculpem lá, vamos lá parar isto, senta-te lá aqui, Mariana, explica-me o que é este amarelo, porque é que está a acontecer e que medidas é que estão a ser tomadas para controlar o amarelo. Se tivesse um vermelho, então para tudo, vamos passar aqui a tarde toda, vamos chamar os diretores das respectivas áreas, vamos ver com eles as soluções e vamos montar aqui já a solução, porque um vermelho já era algo que podia ter consequências mais graves. Portanto, e era tudo baseado em semáforos. Portanto, a administração olhava para os semáforos e se tivesse tudo verde, nem sequer se preocupava. Se houvesse alguma alteração no ritmo normal, então sim, ia um bocadinho mais a fundo para perceber o que é que se podia passar. E eram os diretores depois que tomavam as ações. Obviamente que a administração, se visse o vermelho, se envolvia mais na solução, mas acima de tudo eram os seus diretores que tomavam aqui a responsabilidade de procurar a solução. Portanto, este é o quarto patamar, o patamar para que muitos de vocês já é o sonho e já é o topo do topo. Mas, para além disto, existem dois patamares, dois degraus que nós podemos subir na vida de um empresário. O quinto, que eu ouvi no fim de semana passado e que resolvi incorporar como nome, porque achei muito interessante, é o CVO. Vocês já conhecem com certeza o CEO, não é? The Chief Executive Officer, mas passaram o conceito do CVO, Chief Visionary Officer. Então, o que é esta pessoa, não é? É ser o visionário. É alguém que não se preocupa tanto com o como, mas apenas com o quê. Alguém que diz assim, eu quero que o meu negócio seja assim, 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 gostava de ter clientes assim, gostava de... Portanto, que estabelece aqui uma visão, pode ser obviamente uma visão com alguma estratégia envolvida, mas que
o visionário da empresa, alguém que está apenas e só a pensar para onde é que a empresa vai, para onde é que eu quero levar esta empresa, que está a pensar em inovação, que está a pensar em crescimento, que está a pensar em fazer da empresa uma empresa em que toda a gente quer trabalhar. Portanto, não é só uma visão para cliente, também pode e deve ser uma visão para colaboradores. Portanto, e esta pessoa, se nós pensarmos, não é, é a pessoa mais valiosa de uma empresa, porque obviamente que é muito importante termos todos aqui o dia-a-dia muito controlado, mas aquilo que cria valor é pensarmos no futuro, é termos uma estratégia de crescimento, é pensarmos para onde é que queremos levar o nosso negócio. E é uma coisa que a maior parte dos empresários se esquece e que nem sequer guarda tempo na sua agenda para fazer para fazer este momento de pensamento. E este patamar, portanto o quinto patamar, é o patamar em que a pessoa já só se preocupa com isto. Isto demora tempo. Não pensem, a pessoa faz isso 2 horas por semana e de resto está a dormir ou está na praia. Não. Para fazer este papel é preciso tempo. Primeiro, é preciso estarmos suficientemente longe da operação para não sermos engolidos pela mesma. Não é? Porque o gestor da empresa, muitas vezes, portanto, o quarto patamar, muitas vezes é engolido pelos problemas. Se ele não se consegue afastar, se ele não se consegue abstrair dos problemas micro, das coisinhas pequeninas que estão a acontecer, ele acaba por ser de tal forma engolido que não tem tempo para pensar nesta estratégia. E, portanto, este CVO é a pessoa que já nem se preocupa com este micro já não lhe chega, porque tem pessoas, obviamente, na organização, tem um gestor da empresa ou alguém à frente da empresa que se preocupa com estes problemas micro, que já não lhe chegam, e portanto que ele tem tempo, verdadeiramente, para se afastar, ter uma visão mais macro e para conseguir pensar estrategicamente e para conseguir levar a empresa para outros patamares, para outros horizontes. Por fim, o sexto e último degrau na vida do empresário é o acionista, é ser apenas investidor. E quando somos investidores, na sua essência, obviamente que há investidores que depois entram na gestão e trabalham a gestão e, portanto, fazem aqui um bocadinho os dois papéis, o papel de acionista e o papel de gestor, mas o acionista, não é? Se pensarmos, por exemplo, quando fazemos um investimento na bolsa, não é? Nós fazemos um determinado investimento e a única coisa que nos preocupa são os resultados. Se a empresa, a gestão e os operacionais fizerem bem o seu trabalho, então eu, enquanto acionista, vou ter a minha remuneração e vou ter os meus resultados. E, portanto, o acionista é alguém que apenas põe dinheiro e pede resultados. Se a empresa não der, eu retiro o meu dinheiro e vou à minha vida, porque não é aquele investimento que eu quero fazer. Mas, portanto, este é o último patamar, é um patamar em que, efetivamente, o nível de tempo é menor, o investimento financeiro é maior, mas o nível de tempo que eu provavelmente invisto naquela empresa específica é menor. Claro que, atenção, que não é pôr o dinheiro e nunca mais pensar no assunto. Eu continuo a ter que olhar para os indicadores e perceber se os resultados que a empresa está a ter estão de acordo com aquilo que eram os meus princípios no momento do investimento. E se não for, tenho que efetivamente pensar se é aquele investimento que eu quero manter. Portanto, é o mais passivo dos degraus na vida do empresário, mas não é totalmente passivo. Aliás, eu acredito muito pouco em investimentos passivos, acho que nós temos sempre que fazer aqui, ter aqui alguma atividade, pelo menos no controlo do nosso investimento. Por isso,
Pensa um bocadinho onde é que está relativamente aqui à vida de empresário. Então, não se esqueça, 6 degraus. Primeiro, autoemprego. Segundo, operacional. Terceiro, diretor operacional. Quarto, gestor da empresa. Quinto, CVO, Chief Visionary Officer. E sexto, acionista, ok? Portanto, nestes patamares o papel é diferente, nestes patamares obviamente os resultados também são diferentes e a necessidade de ter pessoas e de controlar pessoas também é muito diferente e aquilo que eu sugiro é que veja onde é que se sente melhor, por onde é que quer levar o seu papel na empresa e comece já a subir a sua escada para chegar lá mais depressa. Eu fico por aqui e se precisar de alguma ajuda neste tema para chegar ao degrau que deseja na sua empresa, já sabe, contacte connosco, marianaarguenlima.com, estarei sempre aqui disponível para o ajudar neste tema ou em qualquer outro relacionado com a gestão da empresa. O meu propósito é fazê-lo assim feliz e, portanto, se ainda não está lá, então contacte-nos que juntos poderemos certamente chegar lá mais depressa. Um beijinho grande e até breve.